Produção, a gente tinha uma conexão aí com a psicóloga Isabelle ou Isabela? Isabela, né? Isabela Brasil. Põe na tela para nós aí a Isabela Brasil. Boa noite, Isabela. Boa noite, Elson. Tudo certo com você? Tudo certinho. E com vocês aí? Como é que foi Tudo certo o dia dessa também. quinta-feira aí para você trabalhando? Como é que foi o dia de hoje? Hoje foi um dia cheio. Quinta-feira, né? Quase sexta-feira, conhecida mundialmente como dia do descanso, né? Dia do TBT também, né? Dia do TBT, isso mesmo. É isso aí. Bom, a gente traz a senhora aqui no jornal Top News, né, um jornal que recém inaugurou, né, e que está levando informações boas à comunidade. A pegada é essa agora, né, o foco é esse, é trazer sempre uma informação boa para a gente estar ajudando de alguma forma a sociedade, a comunidade, né. E hoje o tema para a gente falar com a senhora é sobre o adolescente, né? Está aí na nossa tela até, né? Redes sociais e a adolescência, né? E a gente gostaria que a senhora comentasse esse tema para nós, né? Redes sociais e a adolescência. No decorrer da nossa entrevista eu vou fazendo algumas perguntas para a senhora. Mas fique à vontade para Claro, comentar o tema. claro, muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos assistindo por aqui. E redes sociais e adolescência são temas muito pertinentes nos dias de hoje, até porque praticamente todos os adolescentes que a gente conhece hoje estão se inserindo nas redes sociais e comunidade cada vez mais cedo. Então, a gente já teve uma época em que os adolescentes com 15, 16 anos estavam entrando nas redes sociais. Agora a gente tem essa entrada, né, a partir dos 12, 11 anos e até mesmo na segunda infância, que a gente vai considerar a partir dos 7 anos. Então, é um tema muito alarmante, mas da mesma forma, um tema em que a gente precisa tratar com muito carinho. Porque a adolescência está entrando nas mídias sociais, é realmente a tendência digital de todos nós estarmos indo para as mídias digitais. O importante desse período é que tenha em todo momento a fiscalização dos pais que estejam próximos, que eles consigam também estar mensurando quais são os tipos de conteúdo, se eles são Celular, adequados ou não. ar-condicionado. Opa, Perdão, doutora. Perdão. não, tudo certo. Se eles são Só adequados ou pedindo para a não à produção dar um idade. pouquinho de ar aqui, que está muito quente para mim aqui. Desculpa interromper a senhora. Mas que sorte estar quente nessa temperatura gelada que tá Não, por aqui, né? aqui dentro está quente. Mas Aí, tudo obrigado. certo. Vamos lá, doutora. Desculpa interromper a senhora, a psicóloga, né? Desculpa interromper, mas vamos lá. Vamos lá. Quais os cuidados, então? A senhora começa bem falando dos cuidados que deve ter, mas também o carinho imenso que deve ter com os adolescentes, porque tem que ser dosada essa coisa, né? E também não pode ser uma coisa imposta, né? Tem que ter realmente o carinho com eles, né? É uma fase que depende muito desse apoio familiar dos pais, né? E o que eu pergunto para a senhora quais as preocupações que uma família deve ter mediante a isso, o adolescente e as redes sociais. Uhum. E até uma preocupação muito pertinente. Deixa eu até abaixar um pouquinho meu volume aqui para não escutar o meu retorno. É uma preocupação muito pertinente, inclusive nos consultórios. Porque muitos pais chegam pensando, puxa, mas meu filho está consumindo informações que não são bacanas para ele está começando a reproduzir algumas coisas em casa. A tendência digital é muito difícil que a gente pause. Como a gente tinha comentado anteriormente, todo mundo está indo para o digital, tanto lojas quanto famílias. O celular vem entrando nas casas também com uma função de entreter a criança, às vezes, e o adolescente, ou dar um momento de lazer para que os pais, que na grande maioria das famílias estão ambos no mercado de trabalho, e o seu uso do celular, ele consegue entrar e fazer uma relação bacana. Qual que é o principal cuidado que a gente precisa ter? Ter uma regularização do que está sendo consumido. Existem alguns tipos de conteúdos, como, por exemplo, conteúdos muito explícitos com violência ou com gênero sexual, que não são adequados a adolescentes e que podem trazer um início muito precoce
há uma exposição de uma visão de mundo que não é facilmente processada pelo adolescente. Ele precisa de um pouco mais de trabalho. E é muito bacana quando a gente vai pensar, entrando no assunto, né, das mídias sociais, é a nossa comparação. Todo mundo nas mídias sociais acaba tendo uma vida perfeita, acaba vendo o carro perfeito, o sorriso perfeito, o corpo perfeito. E quando a gente também não dosa esses tipos de conteúdos, a gente acaba entrando em fluxos que não são bacanas pra gente. De pensar, puxa, queria ter essa casa, queria ter esse carro. O carro, eu acredito que nem tanto pelos adolescentes, mas queria ter essa escola, por exemplo. E nisso a gente começa a falar sobre um assunto que a gente fala muito pouco, que é sobre o bem-estar digital. Que é quando a gente consegue estar consumindo conteúdos em parcimônia e adequados e localizados na nossa realidade também. Então, puxa, filha, você viu uma escola bacana? Ah, e o que tem na escola? Ah, mãe, eu vi na escola que eles fazem atividade tal. Vamos tentar fazer essa atividade em casa? Vamos inserir isso no nosso contexto? O que eu entendo é que os pais devem agir com naturalidade, então, e entrar numa conversa, é isso? Com toda certeza, até porque se a gente for parar para pensar em um viés, tudo que é proibido se torna muito mais interessante. As mídias sociais, se o adolescente não está inserido, ele vê todos os colegas participantes das redes sociais. E ele pode pegar um celular escondido, baixar uma rede social escondida, entre ter algo que é escondido, sem regulação, e ter essa possibilidade de ter um diálogo aberto com os pais, sempre a opção pelo diálogo vai ser a melhor. Até porque a gente tem muita coisa que pode ser produzida de modo positivo a partir disso. Existem algumas medidas que os pais podem tomar para contribuir para um acesso melhor dos filhos às redes sociais? Sim, existem algumas medidas que são muito importantes e até medidas de segurança. Uma das medidas de segurança mais especiais que a gente precisa adotar, e que é muito interessante que a gente sempre se atente até a nós mesmos, é que nas redes sociais a gente não consegue filtrar quem que a gente entra em contato. Às vezes a gente pode entrar em contato com com uma pessoa autora de violência, com uma golpista. Então, ter esse tipo de regulação junto aos adolescentes também é importante para que eles desenvolvam a maturidade por si a respeito dos conteúdos que vão ser consumidos. Ter os pais junto para olhar a quantidade de seguidores, acompanhar os conteúdos que estão aparecendo. Se a gente for entrar no TikTok, por exemplo, ele funciona na modalidade de algoritmo. E a página do For You é o que vai aparecer sem ser uma pessoa que você segue, mas de acordo com os conteúdos que você consome. Visitar o For You dos adolescentes, ver o que está aparecendo para eles, estar junto a eles, tirando dúvidas, tratando assuntos que às vezes, olha, tem um conteúdo sexual. Não tratar isso como, olha, não, você tem que parar de ver isso. Na medida do possível, trazer isso para a naturalidade, conforme você cita, que é muito interessante. E também lidar com o tempo excessivo do uso de telas, que é uma das grandes problemáticas que a gente está enfrentando nos dias de hoje, né? Antes se ouvia muito falar naquela história de não deixar o adolescente pôr o computador no quarto, né? Mas agora o computador virou o telefone celular que está na palma da mão. E naturalmente o celular vai para o quarto. Como administrar isso? A gente consegue administrar em um modelo de bem-estar digital. E pensando um pouquinho na perspectiva da higiene do sono. Como que é a nossa cultura hoje? Até para nós que somos adultos. A gente vai, faz as nossas atividades, deita na cama, vou dar uma olhadinha na rede social, dá uma olhadinha no meu celular aqui, É bem assim vou dar um mesmo. check. Facebook, Instagram, responder o comentário. Gente, aniversário da tia Marlene hoje. Responde, parabéns, tia Marlene. Porque o nosso dia anda corrido. Da mesma forma que o nosso dia é corrido, os nossos adolescentes também. Até porque eles são espelho da criação que a gente oferece e da rotina que a gente proporciona. Então, a gente consegue
estar ajustando momentos. Então, por exemplo, o celular vai para a cama. Mas controlar o tempo desse celular na cama pode ser uma pedida bem bacana. O próprio Instagram e as outras mídias digitais, elas já têm um controlador de tempo online. Então, até uma curiosidade para você que está nos assistindo, se tiver a possibilidade de procurar dentro no próprio celular a quantidade de horas que você passa online. Ele vai mostrar certinho o gráfico do nosso maior número de acesso e o nosso maior número de horas ao decorrer do dia. Então, se a gente está próximo da hora de dormir, por exemplo, é inevitável. Olha, Isa, vou te falar, estou tentando cortar o celular, tá difícil, eu trabalho o dia inteiro, só olho. Então, vamos limitar esses conteúdos. Ao invés de ficar rolando Reels, olha as pessoas que interagiram contigo, responde todo mundo e depois tenta descansar. Isabela, qual é o momento que uma família deve procurar o profissional para tratar algum problema que está convivendo com ele? Uma pergunta muito importante e muito bem pontuada, conforme você fala. Existem duas perspectivas que nos chamam a atenção. Existem, no caso, transtornos pelo uso e abuso dos dispositivos eletrônicos, então vão ser evidenciados por uma irritabilidade muito alta, muitas vezes, da criança ou do adolescente, aquela impossibilidade de ficar longe do celular, que é até caracterizado por uma sigla que está se popularizando agora, que se chama FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, medo de estar perdendo algo. Nas redes sociais, tudo é muito rápido. Então, diferente da época em que as coisas saíam em um jornal tradicional, como que estamos agora no momento, a gente esperava até as 8 horas da noite passar um jornal para saber as notícias do dia. Hoje, aconteceu um acidente, a gente já vai saber 5 minutos depois se houve vítima, se não houve vítima. Quando a gente percebe que os nossos filhos, os nossos sobrinhos e os nossos conhecidos estão começando a ficar extremamente ansiosos por ficar 5 minutos longe do telefone, ou vou tirar o telefone de você, fica agressivo, quer se isolar, fica nessa perspectiva de não quero mais falar com ninguém, há uma revolta exacerbada. É uma hora para procurar ajuda e, quem sabe, considerar uma consulta profissional. Isabela, essa entrevista, a gente tem um cronômetro dela aqui de 10 minutos. A gente sempre passa um pouquinho, né? Eu gostaria de bater um papo com você, um papo mais prolongado, porque são informações importantíssimas para uma sociedade, para o nosso internauta, né? E a gente tem aqui ao lado, no Estúdio 2, né? No caso fica desse lado aqui, né? Eu fiz ao contrário, né? Eu tenho que fazer ao contrário para você saber que é desse lado, né? Sim. O Pod Quinto Round, que a gente tem sempre um espaço maior, né? 50 minutos, 1 hora até de entrevista, né? E aqui a gente tem que seguir com as notícias, né? É uma pena, porque o assunto é pertinente, né? O assunto, né? As informações que a senhora traz são valiosas, né? Mas eu espero te entrevistar um outro dia aqui no Pod Quinto Round para um papo mais prolongado, né? Muito obrigada pelo convite. E acredito que para a gente encerrar o nosso espaço, até pensando na construção de informações valiosas, né, a gente precisa popularizar a formação da adolescência. A adolescência é a área em que a gente não está nem na infância e nem na vida adulta. A gente é novo demais para estar no mercado de trabalho, mas velho demais para ser uma criança. Olhar para todas as nuances dessa etapa da vida, ela é muito importante para poder construir os adultos saudáveis. É a construção, né? Exatamente. Então, qualquer dúvida, pai que esteja assistindo, que tenha algum adolescente em casa, tem alguma dúvida, entre em contato com um profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um profissional especializado na saúde mental. As redes sociais, elas não são inimigas, mas elas precisam ser usadas de modo saudável para que elas consigam produzir sempre um compartilhamento de informações boas e verdadeiras. Tá certo, Isabela. Você consegue passar para nós aonde que você atende, os seus contatos aí para o nosso público, as suas redes sociais? Fique à vontade.
Claro, com toda certeza. Eu só atendo na modalidade online hoje, então, caso alguém também tenha alguma dúvida, surgiu, olha, Isa, escutei você falando alguma coisa, quero tirar uma dúvida contigo, pode entrar em contato comigo, uso meu Instagram profissional também para produção de conteúdo bem voltado à adolescência, mais especificamente orientação profissional, que é um assunto bem bacana para a gente abordar em outro momento. Então, meu Instagram é @psi.isabelabrasil. Qualquer dúvida, estou à disposição para que qualquer pessoa entrar em contato comigo. Muito obrigada pelo convite. Isabela, E se nós aqui da produção do Jornal Top News é que agradecemos, né? Inclusive agradecemos a jornalista Daiane Camargo, que fez o contato com você, né? Que trouxe você aqui para a gente, para o Jornal Top News, né? Muito obrigado mesmo pelas suas explicações valiosíssimas, né? A matéria amanhã será republicada no site, nas nossas redes sociais, né? E eu fico eternamente grato mesmo pela tua participação aqui com a gente, né? Espero te entrevistar outras vezes, como já deixei uma porta aberta aqui no Pod Quinto Round para um papo maior, né? Um papo mais prolongado. Muito obrigado. Com toda certeza, nos encontraremos novamente. Uma excelente noite a todos. Um beijo, conforme encerro os meus atendimentos e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, muito obrigado, uma excelente noite de quinta-feira aí e um ótimo fim de semana, né? Sexta, sábado, domingo. Muito obrigado. Daí a gente conversou então com a Isabela Brasil, a psicóloga Isabela Brasil, trazendo informações importantíssimas aqui para os nossos internautas do jornal Top News, né? Com o tema o adolescente e as redes sociais.